Agora nessa aula você vai entender os mecanismos de ação do laser, como que ele funciona, qual é a diferença de outros tipos de equipamento, o que é então ND-IAG, né? O que é a tecnologia Q-Switch, o que está acontecendo dentro do laser que faz com que ele remova. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você tem que aprender é sobre átomos. Se você faz muito tempo que saiu da escola, você deve pensar assim, puxa, eu já ouvi falar sobre isso, mas o que será que isso tem a ver com o laser? Tudo, 100%, porque é a geração de energia dentro do átomo que faz com que o laser saia da manopla, da ponteira e chegue até a pele da cliente. Tudo é átomo, né? Tudo é feito de átomo. Nós somos, a mesa é, a cadeira é, e mais todo o universo. Mas a forma como eles são, os elétrons, são movimentados dentro do átomo que faz com que emita a radiação, que emita a luz do laser. Vamos dar uma olhadinha melhor nisso. Olha para cá. Nessa imagem, vocês estão olhando o formato do átomo e o que ele tem dentro, né? Nessa revisão de Niels Bohr, ele trouxe essa visão de o átomo a princípio, né? A parte interna dele com nêutrons e prótons. E hoje a gente já sabe que ela se subdivide ainda em outros nomes, em outras partículas, mas principalmente aqui os prótons e os nêutrons. E aqui a gente tem os elétrons que ficam nessas camadas, né, que são várias, e elas inclusive têm as letras, né, são 7 camadas no total. Os elétrons, quando eles saltam de uma camada para a outra, eles emitem a radiação. E isso que você vai ver sair dentro da manopla, a criação do laser é essa radiação emitida. Tá? Isso faz com que toda a emissão de luz e de energia vai gerar um comprimento de onda, né? Vai ser por um comprimento de onda e por uma frequência. Mas o que é esse comprimento de onda? Já alinhando com aquilo que vocês vão ver na frente sobre as ponteiras, é o 1064, o 532, o 1320, são os comprimentos de onda dos lasers que a gente usa, tá? E o comprimento é a distância entre duas cristas de onda. E a frequência é a quantidade de movimento que essa onda eletromagnética faz. O que significa? Significa que quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. E a gente vai utilizar isso quando a gente for operar a máquina. E você vai entender e vai conseguir visualizar muito bem. Isso tem tudo a ver com o espectro eletromagnético, que é toda a emissão de radiação e as ondas que são emitidas, tanto as ondas baixas, as que chegam até o raio gama, que são as mais curtinhas, ó, como você pode ver. O comprimento de onda tá bem curtinho, aqui é onde tem os raios gama, e aqui nas ondas de rádio, micro-ondas, as ondas baixas, que é de antena, por exemplo, né? Elas têm um comprimento de onda bem grande. E ó, presta atenção que interessante. Esse comprimento de onda, quanto maior ele é, menos mal ele faz para o organismo. Conforme vai diminuindo esse comprimento de onda e aumentando a frequência, mais perigoso ele se torna para o nosso corpo. Então, por exemplo, raios gama, que ele para quem trabalha com tinta, né, que é micropigmentador e tatuador, já ouviu falar que as tintas são esterilizadas com raio gama. Então, quando a tinta está pronta, fechadinha, na embalagem, dentro da caixa, ela recebe a incidência do raio gama e a embalagem continua perfeita. Mas qualquer micro-organismo vivo dentro, ele vai morrer. Então, por isso que é esterilizado com raio gama. E isso é perigosíssimo para o ser humano, né? Veja bem, olha a distância que ele está aqui dos raios ultravioletas, que é depois do espectro de luz, né? Que são as cores que a gente enxerga. Infravermelho, a gente pode utilizar, ele não machuca, né, o organismo. As ondas do micro-ondas, aí o rádio, aí as ondas baixas. E aí o que vai acontecer? A emissão que vem das antenas, por exemplo, elas não fazem nenhum mal, elas cruzam a gente, né? A onda de rádio, da TV, tudo isso cruza a gente. E as pessoas quer dizer, a gente já sabe que existem alguns estudos que diz, né, que a emissão que vem da TV, do Wi-Fi, eles são prejudiciais, que a gente deve até desligar isso na hora de dormir, mas como a gente não vê e não sente, as pessoas são mais incrédulas, né? Eu até vou mostrar para vocês na fotobiomodulação que o laser de luz vermelha e o infravermelho, ele serve para melhorar o nosso resultado de cicatrização e também para tratar a saúde.
mas muitas pessoas não levam muito em consideração, acham que não faz nenhum resultado, porque o infravermelho você nem vê, né? E a luz vermelha você não sente nada. Você só tem que cuidar nos olhos com certeza não pode, é uma luz que não pode ir nos olhos. Mas no resto do corpo ele faz super bem para a saúde em diversos aspectos que vocês vão aprender lá na frente. Então aqui tá o espectro de luz que a gente enxerga nesse comprimento de onda de 700 a 400 nanômetros. E aqui a gente tem a variação desses comprimentos de ondas e das frequências de cada cor. Vamos lembrar que quando a gente trabalha com a ponteira, que ela vai incidir nas cores coloridas da tatuagem e também da micropigmentação, naquela sobrancelha que está vermelha, alaranjada, a gente vai usar a ponteira 532. E tá aqui, ó, a emissão dele é na cor verde. Aonde que está a emissão do 1064? Ele não está em nenhuma dessas cores. O 1064 está aqui. Ele é esse comprimento de onda que a gente vai usar para remover a tinta preta, ele é 1064 nanômetros, então no espectro de luz ele está aqui, na altura do infravermelho. E depois eu vou explicar para você qual que é a luz que você enxerga quando você aciona a máquina. Como que funciona? Como que é gerado essa luz, né? Esse calor? O que está acontecendo? Como é que isso se faz, né? Qual é o mecanismo de ação? Então, são 3 coisas que você precisa. Primeiro, um meio ativo, uma fonte de energia e uma cavidade ressonante. Vamos olhar dentro do nosso aparelho o que é isso? Vou colocar aqui até nessa imagem que fica mais fácil. Todos esses equipamentos aqui, esses componentes, eles estão dentro da sua manopla. E isso faz com que a gente tenha aqui, ó, o cristal, que é o Nd:YAG. O Nd:YAG, ele é um cristal, ele é o nosso meio sólido. Poderia ser um meio gasoso, que emite o laser, mas nesse caso o Nd:YAG é um meio sólido, que é esse cristal. Nós temos aqui uma lâmpada de xenon, que ela vai acender, vai excitar os elétrons que estão dentro desse meio ativo, que é o cristal, né? Que é o Nd:YAG, que eu já vou explicar para você o que significa. A gente tem 2 espelhos dentro da cavidade ressonante e o Q-switch que faz com que essa luz seja intermitente. Aqui a gente tem a ponteira. Então esses são os componentes que estão dentro da sua manopla que vai gerar a energia do laser que vai chegar até a tinta e fazer a quebra do pigmento. Olha que interessante, né? A maioria das pessoas não fazem ideia. É algo simples, inclusive, né? A gente tem aqui o meio ativo, que é o cristal Nd:YAG, a luz que acende faz com que tenha excitação dos elétrons. A gente tem 2 espelhos para que essa energia se multiplique, porque os elétrons vão para lá e vão para cá, e aí sai aqui pela ponteira a luz como vocês conhecem, tá? Inclusive, vai ter uma aula aqui específica para a gente falar da diferença da luz do laser e do LED, mas a gente já pode ver aqui que a luz do laser, ela é monocromática, coerente e colimada. O que isso significa? Significa que ela não sai para todos os lados, né? A luz que está na sua sala, provavelmente, ela não é monocromática, certo? Né? Se ela for LED, ela também não é monocromática, mas o do laser ela tem um comprimento de onda só. E ele se propaga em trajetória paralela. São feixes de luz que estão paralelos, bem bonitinhos, um do ladinho do outro, e ele é unidirecional também. Ele vai para somente um local. Isso faz com que essa emissão seja bem pontual e com a energia praticamente igual à energia que sai daqui, né, que sai da ponteira e vai até o objetivo final. Então ela não se perde, ela não tem uma perda. Então essa é uma das características mais importantes do laser, que essa luz se mantém em fase, né, com todas as ondas em fase, paralelas umas às outras e emitindo somente em uma direção e uma cor, né? Isso se chama o feixe ser colimado. Então, conforme vocês estão vendo aqui na imagem, não tem dispersão. Ele vai somente
em um sentido. E aqui a gente tem alguns tipos de laser com meios ativos diferentes, tá? Com certeza, se você já é da estética, você já ouviu falar sobre o laser CO2, que é um laser de tratamento facial e corporal incrível, na verdade, né? Mas somente biomédico ou médicos que podem utilizar. O laser de CO2, ele é um meio ativo gasoso. A gente tem o líquido também, que são os corantes, mas a gente conhece mais o que é o sólido. Ele é o meio ativo dele é de rubi, tem o alexandrita e tem o Nd:YAG e mais algumas outras opções de meio ativo, tá? Então a denominação do equipamento está relacionada ao meio ativo. Quando a gente fala laser de CO2, você já sabe que é gasoso. Quando é Nd:YAG, você já sabe que é o cristal Nd:YAG. Tem muitos lasers de remoção de pelo que é de iodo. Então tem várias opções aí de tipos de laser que você pode vir a trabalhar. E aqui mostrando para vocês dois tipos bem comuns, que é o rubi, que tem um comprimento de onda 694 nanômetros, o alexandrite 755, o Nd:YAG, que é o 1064, que é o que a gente utiliza, né, nesses lasers portáteis, e o KTP, que ele é 532 nanômetros, que eu vou explicar para vocês, que ele é como um jeitinho que a gente faz para diminuir o comprimento de onda do 1064, porque ele é esse cristal de KTP, ele faz com que esse comprimento de onda de 1064 nanômetros fique pela metade, tá? Mas na verdade ele está dobrando a energia. Olha que interessante. Muitas pessoas acham que por ele ser exatamente a metade, ele é mais fraco. Não, então o laser de 532 nanômetros, né? Esse KTP, que é o que você vai usar para tirar os coloridos, vermelho, laranja, né? Amarelo. Ele é mais fraco que o 1064 e na verdade ele é o dobro. Olha que interessante isso. Por quê? Porque quando coloca esse cristal na ponteira, ele vai pegar toda aquela energia do 1064 e trazer para 532. O que isso faz? Isso faz com que ele fique mais superficial na pele. Vou mostrar uma imagem aqui, vou passar para frente, daí eu já volto para vocês entenderem a profundidade que cada tipo de laser faz. E aí você vai conseguir entender. Olha aqui, o 1064, ele vai vir até aqui embaixo na hipoderme. O diodo tem 800 nanômetros, um pouquinho para cima. Alexandrite, rubi, e olha o Nd:YAG aqui, ó, 532 nanômetros. Olha como ele vai mais curtinho. O que significa? Que toda aquela energia que sai da manopla aqui no 1064 vai ter que andar esse pedacinho aqui. Então faz com que ela seja o dobro mais forte. Porque quando a gente trabalha com essas cores, né, os coloridos, a gente tem uma dificuldade maior de retirar, por isso que a gente usa a ponteira 532, que vai trazer uma maior energia num menor comprimento de onda, deixando um pouquinho mais forte. Eu sei que se você nunca ouviu falar sobre isso, parece até um pouquinho confuso, né? Mas a gente vai conversar sobre isso durante várias aulas, tá? Então, fique tranquilo, e aí você vai conseguindo absorver cada vez mais. Falando sobre o laser de pico-segundo, o que é nanosegundo e pico-segundo? É uma medida de tempo. E esse nanosegundo, ele é 0,001 segundo. É como se você pegasse o tempo e diminuísse em pedaços. Eu ia falar milissegundos? Não, menor ainda. Microsegundos? Menor ainda. Nanosegundos? Menor ainda. Picosegundos. São unidades muito pequenas. E para vocês entenderem a diferença, o que acontece no laser de remoção de tatuagem e de remoção de pelos, a diferença tá o tempo que essa luz fica dentro da pele. Então, como essa luz dentro da pele fica pouquíssimo tempo, a gente vai dizer assim que o Nd:YAG fica de 6 a 8 nanosegundos dentro ali da pele, dentro do cromóforo alvo dele. O laser de remoção de pelo vai ficar 40, 30 nanosegundos, a diferença é muito grande. Então, como ele fica mais tempo, essa luz fica mais tempo dentro do cromóforo-alvo, o pelo cai e vai inativando ali as funções daquele bulbo. Por isso que o laser que retira a tinta não faz cair o pelo. Se você, aplicar tudo da forma certinha, não faz por quê? Porque ele não fica tempo suficiente dentro da pele para promover isso. Como é que funciona essa tecnologia? O que acontece que essa partícula quebra? Quando a gente fala
assim que o laser tira a tatuagem, na verdade o laser não tira nada, né? O que ele faz é quebrar essa partícula em tamanhos tão pequenininhos que o próprio sistema imunológico vai retirar isso do corpo. Olha só que interessante, a gente tem aqui uma imagem que vai ilustrar isso muito bem. Quando ele coloca ali laser tradicional e o de pico segundo, que ele chama de pico wave, aqui nessa imagem, o laser tradicional, vamos pensar que ele é o laser Nd:YAG. Esse laser, eu explico para as clientes assim, a manopla de nanosegundo, ela vai quebrar como tamanho de pedra. E o de pico segundo vai quebrar tamanho de areia. Olha a diferença das partículas aqui, ó. Só que qual que é a situação que você precisa levar em conta? O laser, ele é um processo fototérmico, tá? Presta atenção nisso que eu vou te falar, eu vou repetir outras vezes também, mas para você entender como que ele funciona. A incidência do laser, da luz do laser dentro do cromóforo alvo dele, que é a partícula de pigmento, gera um calor. Lembra que eu falei dos segundos? Então ele vai ficar ali 6, 8, 7 nanosegundos dentro da partícula de tinta. E aí ele quebra essa partícula de tinta em pedaços bem pequenininhos e o próprias células do sistema imunológico que vão retirar. É muito simples, é exatamente isso que acontece, assim que funciona. E o de pico segundo vai quebrar em tamanhos menores ainda. E aí você pensa assim, tá, então eu não vou usar o laser tradicional, vou usar só o de pico segundo. O único problema é que nas primeiras sessões, na remoção de tatuagem, tem muita tinta. Isso, então, quer dizer que se ele quebra a partícula por um efeito fototérmico, tem calor. Então, cada vez que ele quebra muito pequenininho, ele gera muito calor e pode sair bolha, pode machucar essa pele. Então, as primeiras sessões eu trabalho com nanosegundo, vou quebrar essas partículas em tamanhos maiores e nas próximas sessões eu entro com o pico em tamanhos menores. Isso porque a minha máquina tem os dois, tá? Mas se tua máquina trabalha só com o nanosegundo, como é a maioria, tá tudo certo, trabalha só com o nanosegundo. Em todas as modelos que eu gravei para esse curso, você vai ver eu repetir infinitas vezes sobre a posição do laser em relação à pele, para não gerar muita reflexão, tá? Porque uma parte o laser vai absorver, a pele vai absorver. Então vem a incidência de luz, a pele absorve. Uma parte vai se espalhar, outra parte vai refletir. Então eu vou ficar enchendo a cabeça de vocês, literalmente, para você aplicar o laser 90 graus em relação à pele, para que entre exatamente onde a gente precisa, porque se você fizer inclinado, vai ter reflexão. Vamos dar uma olhadinha o que acontece dentro da pele e a proteção que a pele faz para que essa tinta seja retirada sem você ter ela machucada, porque a intenção é a gente gerar um processo inflamatório induzido, mas controlado. Não é para fazer casquinhas, nem sair sangue, nem sair linfa, nada disso. Mas às vezes isso acontece, então você precisa entender o que está acontecendo na pele, por que o processo inflamatório está exacerbado. Bom, a gente tem várias camadas da pele, né? Eu coloquei aqui a da epiderme, só a epiderme tem 5 camadas. Então ele já tem aqui, ó, a primeira barreira, né, do tecido, e com certeza a tinta não está na epiderme, porque a epiderme se refaz 100%. Ela está na derme, que é a parte um pouco mais profunda, né? E tudo isso é muito fino, né? Vamos falar a verdade. A gente tem a espessura da pele da sobrancelha, costuma ficar em meio milímetro. Então você pega 1 milímetro, metade, isso que é a espessura da sobrancelha. Então a gente tem aqui dentro a parte, né, um pedacinho da pele com a estrutura aqui da hipoderme. Aqui a gente tem a parte da derme, onde a gente tem o bulbo, que eu sempre comento para vocês, que a gente vai ajudar, né, a ele se refazer, o pelo voltar a crescer. Ele tá um pouquinho mais abaixo. E claro, aqui tá comentando que a tatuagem fica aqui em cima, mas na verdade ele fica meio que perdido por aqui, porque essa tinta desce com o tempo, né? Então ela fica mais para baixo do que ela tá sinalizando aqui na imagem. A micropigmentação, teoricamente, fica mais para cima, mas ela também se mistura e vai descendo com o tempo. A diferença é que a tatuagem, a gente coloca uma quantidade de tinta muito maior. E aí ela também acaba descendo e ficando um pouco mais para baixo, tá? Tudo isso é tão fino, é uma espessura tão delicada, que às vezes a gente não consegue nem definir exatamente aonde tudo fica. Eu posso só garantir que não é na epiderme, porque a epiderme ela vai se refazer 100%, né?
Então, toda vez que a gente machuca a pele, e aqui tem um exemplo com a tinta, né? Com a agulha que entrou na pele junto com o pigmento, as células do sistema imunológico vão vir e vão querer cicatrizar, fechar essa pele e retirar esse excesso de tinta. É isso que a pele faz, né? Então, as células do sistema imunológico, que você a mais conhecida aí são os macrófagos, elas vão vir e vão fagocitar esse pigmento e levar ele embora. No processo de remoção da micropigmentação e da tatuagem, o efeito que acontece também é o mesmo, porque a gente tem a incidência da luz e a luz vai quebrar essa tinta em partículas bem pequenininhas e vão vir as células do sistema imunológico e vão levar ela embora. E é exatamente isso que vai acontecer. Como a pele tem esse tempo de recuperação, a gente também tem o tempo que a gente precisa esperar para fazer um novo procedimento, que é essa pergunta que muitos de vocês têm. De quanto em quanto tempo eu posso fazer uma nova sessão de laser? A primeira coisa que você tem que pensar é se é uma micropigmentação ou se é uma tatuagem. Se é uma micropigmentação, eu consigo tranquilamente fazer a cada 30 dias, tá? Então a pessoa veio hoje, ela pode voltar daqui 30 dias fazer tranquilamente. A tatuagem é necessário avaliar. Muitos professores ou outros profissionais podem te dizer que precisa esperar sempre 60 dias. Mas eu vou falar que isso depende um pouquinho do como é o trabalho, qual é a técnica que foi realizada, se deu casquinha, se fez bolha, se machucou muito a pele. Então eu trabalho via de regra 30 dias. Por quê, gente? Porque eu aplico uma energia baixa, sem excesso de energia, de potência, vocês já vão entender um pouquinho mais sobre isso, fique tranquilo, para que faça, né, promova a quebra dessa partícula, mas ao mesmo tempo não machuque essa pele. Porque quando eu tenho uma incidência de energia muito alta, aí a chance de sair bolha, né, e aí fazer casquinha, e aí um processo inflamatório super alto e vai levar mais tempo para cicatrizar. Se eu uso uma energia mais baixa, eu consigo trazer a cada 30 dias esse cliente sem problema nenhum. Agora, se eu uso potências muito altas, vai fazer bolha e tá tudo bem fazer bolha, porque bolha acontece, tá? Mas você vai ver lá na aula de intercorrências quais são as melhores opções de bolhas para você dar conta e como que você resolve com isso. Mas se der bolha, obrigatoriamente vai fazer casquinha e a região necessita de mais tempo para cicatrizar com qualidade. Fica sempre aquele conflito, às vezes, do profissional e do cliente que quer um resultado rápido. Então, gente, aqui eu não entrego resultado rápido. Eu entrego segurança na remoção. E eu falo isso para os meus clientes. Você acha que vai demorar muito? Bom, se você quer remover uma tatuagem 100%, provavelmente vai. Eu tenho vários clientes que estão comigo o ano inteirinho porque tinha uma tatuagem com muita cor, com muita tinta e querem remover tudo, não querem deixar nada. E aí, realmente, são muitas sessões, 8, 10, mais que isso até de sessões, numa remoção de tatuagem, que é uma remoção 100%. Você pode também fazer uma remoção parcial, e muitas pessoas querem isso. Ela quer tirar só aquele excesso de tinta para poder fazer uma cobertura. Agora, na micropigmentação, normalmente em 3, 4 sessões, associado à química, que é o que eu quero ensinar para vocês aqui nesse curso, esse é o meu objetivo, no máximo 3, 4 sessões você já removeu tudo, é muito bacana, é muito legal, a não ser que tenha em casos mais difíceis. Então a pele, ela passa por esse processo de remodelação celular durante esse período de 30 dias, ou de 60, ou de 90, A gente diz, inclusive, que o laser continua atuando na pele mesmo depois dessa área, desse tempo. Não é uma forma muito certa de se expressar, porque na verdade o laser atuou naquele momento específico, mas é para o cliente entender o que a gente está fazendo. É assim que eu explico para o cliente. Presta atenção, vou repetir. Quando a luz do laser incide sobre a tinta, aqui no caso, né, eu tenho uma tatuagem, bate o laser, a luz vai entrar, qual que é o cromóforo alvo dele? É o pigmento. E ele entra no pigmento e quebra a partícula. Então a luz incide, o calor gerado através daquela luz, por isso é um processo fototérmico, quebra essa partícula e aí chama as células do sistema imunológico que vão retirar e se desfazer daquela partícula. Então quem se desfaz da tinta, né, e do pigmento é o nosso próprio organismo, é o próprio organismo da sua cliente. Isso significa que como funciona o organismo dessa pessoa é um fator de influência muito grande. A quantidade de tinta é um fator de influência. Ninguém vai dizer assim, eu conheço um lugar que tira com 2, 3 sessões. Como assim?
Tira todo mundo? Então, se a pessoa chega com uma tatuagem bem clarinha e uma outra super escura, uma sobrancelha chumbadona, ela tira em 2, 3 sessões sempre todo mundo? Então, depende da quantidade de tinta, se é muito, se é pouco, depende de quantos anos foi feito o procedimento. Quanto mais tempo tiver sido executado, vai ser um fator que não favorece, mas veja bem, às vezes foi feito há 6, 7 anos atrás, mas era uma técnica com pouquíssima quantidade de tinta, era um sombreado. É óbvio que vai sair mais rápido do que às vezes um traço ou um fio a fio que foi feito há 3 anos, 2 anos. Porque a técnica também influencia. Vou falar muito disso para vocês. Traços fixam mais do que sombras. Por quê? Porque a forma de executar o traço faz com que entre mais tinta na pele. Se é uma pessoa mais jovem, se é uma pessoa mais velha, se é um metabolismo mais lento ou mais rápido e também se a pessoa bebe água. Então, se o seu cliente toma bastante água, no mínimo a quantidade exigida para nutrir o seu corpo, né, deixar os órgãos saudáveis, satisfeitos e ainda eliminar uma toxina. Porque é isso que o corpo vai entender que o pigmento é, eliminar uma toxina. Então ele precisa estar bem hidratado de todas as formas, né? Na parte de dentro, quanto também na parte de fora. Esses são todos fatores que influenciam. Algo que vocês vão ver aqui na remoção, e eu vou mencionar em alguns exemplos, é quando você faz o procedimento e fica um branquinho em cima da remoção. O que é isso? A gente chama de branqueamento ou frost, que aparece muito na remoção de tatuagens coloridas. Ele não é lei aparecer, mas em muitos casos ele aparece e você precisa saber que tá tudo bem. O que é aquele cheirinho que sai quando o laser a gente tá batendo laser aqui na sobrancelha, que é onde tem os fios, e as pessoas acham que a gente tá queimando a pele. Acham que, nossa, que cheiro de galinha queimada. As clientes falam isso. E eu digo assim, muito bom que você mencionou. Na verdade, eu não estou queimando, tá? É uma reação da luz incidida sobre o pigmento. E essa reação química libera dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono é branquinho, por isso que dá esse cheirinho aí de queimado, mas na verdade não tem nada queimando. E é isso que vai fazer esse branqueamento e esse frost, que parece uma nevezinha branca por tudo, mas tá tudo certo. Ele é bem normal aparecer. Eu sei que é muito novidade assim de largada, né, para vocês que estavam ansiosos para aprender mais sobre como o laser funciona, mas as próximas aulas deste módulo e do próximo vai ficar muito claro para você como o laser funciona e como operar, que eu sei que é isso que vocês querem muito aprender.